temos aqui uma questão, digamos, contextualizada de geometria que envolve o comprimento da circunferência e envolve operações militares. Então, ele soltou um grupo de pessoas partindo de um centro, indo em todas as direções, e as pessoas têm que andar até 900 metros, de modo que eu encontre uma área plana igual a um círculo de raio 900 metros. Essas pessoas vão andando e elas têm um alcance visual de 100 metros. O que seria esse alcance visual? Ela vai olhando para o terreno e vai decidindo se aquele terreno naquela área está plano ou se não está plano. Ele diz que o alcance visual é de 100 metros, então, conforme cada soldado vai andando, ele tem que ir olhando para frente e para os lados, né, procurando verificar se aquela área por onde ele passou é plana. Ele chama método de radar, provavelmente porque ele faz igual um radar. Ele faz uma varredura olhando da esquerda para a direita. Então aqui esse soldado está olhando 100% para a esquerda e ele olha toda essa região aqui e até ficar 100% para a direita. Então ele pode ter condições de verificar se essa região que ele varreu, como se fosse um radar, ela realmente está plana. Então ele parte lá do centro, todos vão olhando na direção externa, isso, olhando para frente, até que eles vão cobrindo toda essa área aqui, decidindo essa área está plana, essa área está plana, essa área está plana. Até chegar à distância máxima, que no caso ele quer que seja um círculo com raio de 900 metros. Então o problema pede qual é o número de pessoas necessárias para fazer essa varredura. Bom, a única coisa de geometria que a gente tem que saber aqui é que o comprimento da circunferência, ou seja, essa linha toda aqui, retificada, vale quanto? 2πr. Então, acabou aqui toda a geometria que a gente precisa usar nesse problema. Para a gente saber o número de pessoas necessárias, a gente tem que pegar essa distância toda, que é a circunferência retificada, que vai ser 2π vezes 900, né, a medida da circunferência toda, completa, e eu vou dividir pelo raio de alcance visual de cada pessoa. Cada pessoa pode olhar 100 metros, tem uma precisão visual de 100 metros. Então ela pode olhar 100 metros para a esquerda, 100 metros para a direita e, claro, essa região aqui na frente também. Então, se eu dividir pelo alcance de cada pessoa cobre 200 metros, eu vou saber o número necessário de pessoas que eu preciso para resolver esse problema, tá? Vamos fazer aqui essa simplificação. Isso aqui vai dar, vou cortar os zeros, vou cortar esse 2. Então o número de pessoas é igual a 9π. Pois bem, aí vem a aproximação. Quanto vale π? Olha, se você fizer π igual a 3,14 e fizer a continha aqui, você vai encontrar um número de pessoas de 28,26. Claro que você não pode ter fração de pessoas, né? O número de pessoas mais próximo, o valor aproximado, é 28 pessoas. Só que se você ficar fazendo essa conta na guerra, quando até você fizer o vai 1 da casa decimal, você vai levar um tiro. Então, tem que pensar rápido. Então, provavelmente, ele manda utilizar nesse método, fazer o π igual a 3, né? O valor de π aproximado. Então, fazendo π igual a 3, o n vai ser 9 vezes 3, vão ser 27 pessoas. Veja bem, o número aproximado de pessoas é 27. Essa é a decisão que a gente encontrou aqui. Vamos agora olhar respostas. Nós encontramos, usando essa aproximação, n igual a 27. Agora, olha só qual é a pergunta que o problema está fazendo. Dentre as opções a seguir, marque a que apresenta a quantidade mais próxima do mínimo de pessoas necessárias para uma busca eficiente, no raio de 900 metros a partir do centro. Olha só. A pergunta agora não tem nada a ver com o campo de batalha, não tem nada a ver com varredura, não tem nada a ver com pessoas, não tem nada a ver com aproximação, tem a ver com números. Ele está perguntando, no fim das contas, qual dos números aqui embaixo é mais próximo do número que você encontrou. Acabou a aproximação. Então você tem que descobrir, para responder essa questão, qual é o número entre as opções mais próximo do número 27. Daqui para frente é só matemática. Olha só as opções que ele está dando aqui.
Opção A, 34. Opção B, 29. Opção C, 25. Opção D, 20. E opção E, 19. Então eu tenho que responder qual desses números aqui é o número mais próximo do número 27. É a matemática daqui para frente. O problema é que existem dois números aqui que servem, que são números mais próximos. Se a gente for considerar em diferença, o número 27 é tão próximo do 29 quanto do 25. A diferença é 2. Então eu teria duas opções que seriam válidas. Agora, se você pensar em percentual, percentualmente falando, a diferença relativa, 2 unidades para cá, pesa muito menos do que as 2 unidades para cá. Então, o 29 estaria mais próximo. Então, eu responderia B nesse caso. Se eu estivesse fazendo a prova, desesperado, eu ia colocar a opção B. Mas a C é correta também, se você considerar proximidade em termos de diferença. Se você considerar a diferença percentual, a resposta seria B. Se considerar apenas a diferença, a resposta seria B ou C. A questão teria que ser anulada. De qualquer maneira, é uma questão muito fácil e até merecia ser anulada. Mas porque tem essa ambiguidade aqui de duas poderem servir, essa questão deveria ser anulada.